Uma vez fui orientado a ler o Evangelho segundo o Espiritismo em voz alta. Há dias atrás, foi dito num dos estudos das obras básicas pela FEB, por um mediador, que não é necessário. Eu gostaria de te ouvir. O que a obra espírita fala sobre isso? O Livro dos Médiuns diz o seguinte, que os espíritos eles se comunicam pelo pensamento, não existe uma comunicação articulada. Quando a gente fala, a mente com a mente, então não tem... quando Jesus conversa com Ismael, está em que idioma? Está em português, está em árabe, porque Ismael era árabe, está em árabe. Que idioma que eles falam? Não é, na verdade, um idioma de língua articulada. O idioma é da linguagem do pensamento que não precisa de uma palavra em si. Está lá no Livro dos Médiuns isso. E dito o seguinte, só as entidades mais atrasadas é que precisam de linguagem articulada, mas os que são de uma certa evolução para cima não precisam disso. Então, trazendo isso para o contexto, é lógico que quando eu faço a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, não é necessária a linguagem articulada, porque a transmissão do pensamento vai. Porém, algumas entidades mais difíceis, elas não captam pensamento. Elas são tão atrasadas, elas são tão complicadinhas, que elas se conectam na linguagem articulada. Tem espírito que não atravessa a parede, tem espírito que acha que está vivo, tem espírito que sente todas as dores físicas, tem espírito que acha que os vermes estão comendo ele dentro do túmulo. Então, ora, se na verdade nós temos essa característica dos espíritos, é razoável imaginarmos que para esses que os vermes parecem estar roendo, que não conseguem, tem fome, tem sede, que tem cansaço excessivo, que estão tão ligados à vida material, falar na linguagem articulada pode atingir exatamente esses espíritos. Então, quando se fala que a gente vai ler em voz alta, a gente não vai ler para que os bons espíritos nos ouçam, não é. É para as mais densas entidades que possam estar habitando na nossa casa. E não para os espíritos que já estão resolvidos. Esses não precisam, que já estão resolvidos não precisaria. Então, a rigor não precisa. Só que, como eu estou trabalhando com processos de perturbação, é excelente dar uma lida para os que têm mais dificuldade. E, além disso, tem um segundo ponto que é importante. A gente, quando lê falando em voz alta, nós mesmos compreendemos melhor o que estamos dizendo. Então, a gente pode considerar que, dentro dessa perspectiva, também para nós é melhor fazer a leitura articulada daquilo que estamos lendo para melhorar o entendimento de tudo.